Nesta parte, estudaremos como devemos nos comportar em situações de perigo em que um companheiro nosso ou mesmo um desconhecido venha a sofrer um acidente. Olha, eu deixo bem claro que devemos prestar socorro desde que saibamos o que estamos fazendo. Atender o acidentado sem aplicar nenhum remédio e o mais rápido possível providenciar ajuda médica. Quando você se encontra junto a um acidentado e decididamente resolve ajudá-lo, você deve seguir um certo procedimento socorrista. Vamos lá. Primeira coisa, primeira atitude sua é observar os sinais vitais da vítima e em que condições ela se encontra. Primeiro, vamos verificar se o coração está batendo e se a vítima está respirando. Como é que você faz isso? Você coloca o seu ouvido sobre o peito da vítima, estando com o seu rosto virado para o queixo dela. Dessa maneira, você ouve os batimentos cardíacos e observa pelo nariz ou pela boca se ele está respirando. Caso confirme que não respira, você verifica se tem alguma obstrução dentro da sua boca ou nariz que esteja impedindo-o de respirar. Caso encontre alguma coisa, retire imediatamente. Se ele não continuar a respirar, aí sim você vai entrar com o processo de respiração artificial. Muito bem. Se existe o batimento cardíaco, mas a vítima não respira, é respiração artificial imediatamente. A vítima deve ser deitada com a cabeça inclinada para trás e você vai proceder dessa maneira. Você deita a pessoa com a cabeça inclinada para trás, você aperta a narina e você vai insuflar ar com a sua boca na boca da vítima. A frequência de sopros que se faz em uma respiração boca a boca é de 10 a 15 por minuto. Após fazer a respiração artificial, devemos verificar o batimento cardíaco. Caso não esteja batendo, aplicamos a massagem cardíaca externa. Nunca esqueça que a massagem cardíaca deve ser feita com as duas mãos, uma sobre a outra, fazendo uma pressão sobre o plexo solar da vítima. Desta maneira, braços esticados e com força. Estando o socorrista com os braços esticados, ajoelhado ao lado ou sobre a vítima e pressionando com bastante força, pois deve atingir os músculos do coração. Às vezes, chega-se até a fraturar alguma costela da vítima nessa massagem. Não se preocupe com isso. Caso você esteja só com a vítima, a frequência de compressões deve ser de cada 15 compressões para 2 insuflações. E caso estejam 2 socorristas atendendo a vítima, 8 compressões para uma insuflação, sendo uma média de 69 compressões por minuto. Quando ocorre a quebra de um ou alguns ossos do corpo, é o que chamamos de fratura. Ela pode ser fratura simples ou exposta. No caso da fratura simples, o osso quebra, porém não há o ferimento. Você só tem o osso quebrado. No caso da fratura exposta, o osso quebra, ocorre o ferimento, logicamente nós vamos ter hemorragia, às vezes o osso sai fora do corte. É uma fratura muito mais difícil de ser tratada, porque não devemos pôr a mão em cima de um corte e muito menos tentar empurrar o osso para dentro do local quebrado, e muito mais atenção. Quanto à fratura simples, você simplesmente vai entalar usando 2 talas e prender na posição mais normal possível até imediatamente providenciar socorro médico. E na fratura exposta, você vai prender também, firmar o braço ou a perna, seja qual for o membro, protegendo o ferimento e
atendendo à hemorragia do jeito que você vai ver mais para frente. Tanto o braço como a perna deve ser imobilizado esticado. A imobilização do pé deve ser na posição mais natural possível. Caso a vítima esteja em um local de perigo, como incêndio ou explosão, devemos primeiro, com o devido cuidado, retirar a vítima do local para depois tratar da fratura. Choque elétrico. No caso de um acidente com corrente elétrica, os cuidados com a vítima devem ser: primeiramente, desligar a corrente elétrica o mais rápido possível. Caso isso não seja possível, tente remover a vítima com auxílio de um material isolante, um pedaço de madeira, borracha, qualquer coisa assim. A tendência da corrente elétrica é contrair os nervos e músculos das vítimas. Portanto, às vezes é necessário dar um tranco forte para separar a vítima do local energizado. É o que a gente costuma dizer, ele ficou grudado naquele fio. Não é que ele ficou grudado, os músculos retesaram e ele segurou, ele não consegue soltar. Jamais use peças metálicas para tocar em vítimas em contato com a corrente elétrica, porque a condutividade vai vir por essa peça e você também vai continuar levando choque tanto quanto a vítima. Geralmente a vítima precisa receber massagem cardiorrespiratória para poder ser salva. Vocês já viram como se age desta maneira. Então é assim que você deve tratar de socorrer uma vítima por choque elétrico. Queimaduras. Ferimentos provocados por exposição ao calor, seja qual for o tempo ou a temperatura, nós vamos chamar de queimaduras. Existem 3 tipos de queimaduras: primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Vejamos, queimadura de primeiro grau é aquela queimadura superficial da pele, muito comum na praia, fica muito tempo sem tomar o sol, toma o sol, fica todo vermelho, é uma queimadura de primeiro grau. Qualquer creme que você passar, você pode resolver esse problema. Aí nós vamos para a queimadura de segundo grau. Como reconhecemos uma queimadura de segundo grau? É fácil, é a bolha. Queimou e fez bolha, é queimadura de segundo grau. Muito cuidado com aquela bolha, porque aquele líquido que existe dentro da bolha é um remédio que está cuidando dali daquela parte ferida. Não fure a bolha, porque aí você pode passar a vir a contaminar aquele local ferido. Deixe a bolha ir sozinha, se ela tiver que arrebentar, sozinha ela vai cuidando disso. Essa é a queimadura de segundo grau. Para este caso, lavamos o local queimado com água e evitamos romper a bolha, como eu já disse. E logo após, podemos passar mercúrio cromo para desinfetar o local. E finalizando, a queimadura de terceiro grau. É a queimadura que destrói completamente o tecido. A queimadura é muito violenta, então vem a queimar a pele, a carne, chegando às vezes até o osso da vítima. Nesse caso temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, não tirar a roupa do local que estiver queimado, seja calça ou camisa, deixe ali em cima. Isso é serviço para o médico tirar. Não colocar nenhum remédio sobre essa queimadura. Você simplesmente atende a vítima, acalmando-a. No caso, se precisar de uma respiração artificial, qualquer coisa desse sentido, providencie socorro médico urgente, mantenha a vítima aquecida, porém não toque, não faça nada sobre a queimadura em si. Hemorragia. Quando algum vaso sanguíneo, seja capilar, veia ou artéria, é rompido, seja por que motivo for, ocorre a hemorragia. Temos 3 tipos de hemorragia. A capilar, que nada mais é do que um pequeno corte com pouco sangramento. No caso, um corte pequeno com pouco sangramento, uma simples compressão, um esparadrapo, band-aid, você para essa hemorragia e pronto. A outra hemorragia é a venosa, que devido ao rompimento de uma veia ocorre um sangramento contínuo e com sangue escuro. Essa é uma maneira de você reconhecê-la. Facilmente controlável também por compressão. Embora saia muito sangue, você pode comprimir bem o local e assim
interromper a hemorragia. Então, esta é a venosa. E temos então a hemorragia arterial. Esta sim é uma hemorragia séria, perigosa e complicada. Ela é reconhecida pelo sangue vermelho vivo, que sai em golfadas, sai em jorros. Dificilmente consegue-se estancá-la por compressão. É uma hemorragia que mata. Às vezes a pessoa leva um corte, não liga para isso e vai perdendo sangue, chega a morrer. Existe o uso de um artifício para estancar o sangue de uma hemorragia arterial. Chama-se torniquete ou garrote. Pode ser um pano, um cinto ou uma corda que é dado uma volta em torno do membro ferido, acima do local, e ao apertá-lo estrangula a artéria, parando, portanto, o sangramento. Agora acontece que é muito perigoso você trabalhar com um garrote. Você tem que ter um conhecimento muito sério disso, porque se passar muito tempo o membro apertado, sem irrigação sanguínea, pode vir a gangrená-lo, e aí a pessoa não morreu, mas perdeu o membro, vai ter que amputá-lo. Então, você só faça garrote se você tiver certeza e saber como manuseá-lo, soltando de tempos em tempos, etc. Uma vítima de hemorragia deve ser mantida aquecida e não dar nenhum líquido para ela beber. Nunca se esqueça que imediatamente após prestar socorro, deve-se chamar um médico ou encaminhar a vítima para um hospital imediatamente.